Porque sem apoio do comando do PL, o deputado Ricardo Salles avalia deixar a legenda para retomar o plano de concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Mais cedo, o deputado conversou com o Jornal da Manhã e confirmou que está de volta à corrida eleitoral. Vamos acompanhar o que ele disse. A direita, os conservadores, os liberais, merecem ter uma candidatura que os represente. É uma parcela significativa do eleitorado. Ela não pode estar sujeita a meras conjecturas de bastidor, negociação de bastidor, como sempre se fez na política brasileira. A minha conversa com o presidente Bolsonaro é a conversa de sempre. Uma conversa de um ex-ministro com um ex-presidente, absolutamente franca, amigável, leal. E eu disse ao presidente que eu entendo que nós precisamos ter candidatura própria, que o Ricardo Nunes não nos representa, nunca nos representou e não vai nos representar. E isso ficou claro pelas atitudes do próprio prefeito atual, de que ele quer os votos da direita, quer os votos do bolsonarismo, mas não quer proximidade. Bom, essas últimas declarações dele foram dadas hoje no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan News. Mano, isso embaralha de vez aí a corrida para a Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Exato, embaralha e mostra que o prefeito Ricardo Nunes está tendo dificuldade de consolidar a sua estratégia eleitoral, né? Porque o que ele desejava ao fechar o apoio do PL, que compõe a prefeitura, inclusive em entrevista aqui no Morning Show, ele respondeu, na época ainda que o Salles estava pleiteado como pré-candidato à prefeitura pelo PL, o Nunes respondeu com um sorriso de canto de orelha, assim, do tipo, mas o PL sempre esteve na base da prefeitura, não há por que romper e representar uma candidatura de oposição, o que tentava amarrar o compromisso com o Valdemar Costa Neto e o PL tradicional para, com isso, trazer no bolo o bolsonarismo que integra o PL. O que está acontecendo é que, com os últimos movimentos do prefeito, que tentou deixar claro que não se confunde com o bolsonarismo, né? Ele ficou dizendo que ele quer estar próximo do Bolsonaro, mas pero no mucho. Então, o que está acontecendo é uma reação do bolsonarismo dizendo, peraí, então a gente pode ter uma candidatura por outro partido. Agora, que partido seria esse? Porque também a gente precisa lembrar que... Mas essa decisão não ajuda o seu amigo Guilherme Boulos? Meu amigo? Não, estou fazendo uma brincadeira. Nesta segunda-feira, o Guilherme Boulos esteve no Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan. E o nosso mano foi um dos entrevistados, né? Um dos entrevistadores do programa. Exatamente. Mas não, essa decisão aí do Ricardo Salles, além de embaralhar a eleição municipal de São Paulo em 2024, ela não ajuda aí o Guilherme Boulos? Essa é uma questão interessante. Na minha visão, uma candidatura de extrema-direita, como representa o Salles... Não é extrema-direita. O Salles sempre foi um dos mais vocais defensores do bolsonarismo. Mas bolsonarismo não necessariamente é uma extrema-direita, porque extrema você coloca como um radical. Assim, aí não poderia na minha leitura, alguém que louva ditadores, que louva torturadores... Mas você está falando que o Ricardo Salles louva ditadores. Eu estou falando que o Bolsonaro louva torturadores e louvou durante toda a sua carreira. E que o Salles, ao colar sua imagem como um fiel defensor do Bolsonaro, ele entra na extrema-direita. Esse é meu ponto. Extremo há extremos mais extremos. Vamos focar na corrida municipal. Sobre essa decisão aí do Ricardo Salles, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã, que embaralha, isso a gente já, entrou num consenso, embaralhou a eleição municipal de São Paulo em 2024. Agora, não dá chances para o candidato de, talvez, extrema esquerda, Guilherme Boulos? A extrema esquerda que agora está querendo ser um moderado. Que agora está querendo ser um moderado. Parece até outra pessoa. Mas a questão é a seguinte, o Ricardo Salles, junto com o Bolsonaro, neste momento, depois das últimas falas do prefeito Ricardo Nunes, aparentemente estão fazendo um movimento para colocar um calor no Ricardo Nunes para falar, e aí? Você vai querer ou não vai querer uma parceria com o Bolsonaro? Porque não dá para querer uma parceria só pelo bônus. Então?
Pode ser. É um balão porque vamos imaginar que a candidatura do Ricardo Salles prossiga, vá adiante. Depois ele tem que vencer o desafio de convencer Tarcísio, convencer Valdemar da Costa Neto. Como é que isso vai acontecer? O PL é base do Ricardo Nunes, tem subprefeitura, imagina só, isso seria assim, um cavalo de pau do PL na relação com o Ricardo Nunes, né? Porque ele cita, o Salles cita um acordo que ele teve com o ex-presidente Bolsonaro, mas você falou um ponto-chave aí do Valdemar Costa Neto e Tarcísio. Você imagina que o Bolsonaro vai apoiar o Salles em outro partido fora do PL? Se o Bolsonaro está precisando tanto do apoio do PL nesse momento agora em que ele está sendo investigado e que o PL está abraçando ele, né? Está inclusive assalariando ele, a Michelle. O Valdemar falou que manda no PL é o Bolsonaro também, né? Você esquece esse detalhe também. Mas ele fala aí do jeito que... Tá bom, agora tem um ponto, do jeito que você fala que é capitalista. Tem um ponto importante capitalista também. Humanista, né? Eu acho que não tem espaço, infelizmente ainda, para não polarização, né? O único estado que ganhou aqueles candidatos que não se colocaram como bolsonarista ou petista foi o Rio Grande do Sul e Pernambuco também. Né? Os dois estados, né? Tirando o resto, todas as eleições foi permeada entre lulismo contra bolsonarismo, petismo contra bolsonarismo. Mas na eleição municipal... E essa eleição municipal aí está falando da maior prefeitura do Brasil, né? O terceiro maior orçamento do Brasil. São Paulo é praticamente um Brasil, né? Praticamente um país, melhor colocando. É praticamente um país. Né? Mas um contraponto... Então, travar a disputa do bolsonarismo em São Paulo pode também significar a sobrevivência do PL, a sobrevivência do Bolsonaro nas próximas eleições. São Paulo é uma arena importante do futuro político do PL. Você fala sobrevivência como se estivesse morrendo, né? É o maior partido do Congresso. Mas o PL, Koba, desculpa, o Bolsonaro entrou no PL no ano retrasado, no final do ano retrasado, né? O PL é composto por vários petistas, várias pessoas que têm acordos não tão republicanos assim com partidos de esquerdas, né? Ou seja, não é um partido de direita, né? Então, eu entendo, por exemplo, que o Salles se colocando como candidato à prefeitura de São Paulo é um nome, sim, importante para o futuro político do Bolsonaro e do bolsonarismo. Pois é, mas olha só, pode servir como palanque. Deixa eu levantar outra coisa. Vocês acham que... Qual é o futuro do Salles disputando essa prefeitura? Vocês acham que ele vai? Eu acho que ele vai ganhar. O Salles ganhar? Eu acho muito difícil. Vale lembrar que, primeiro, como contraponto a essa ideia de que a polarização vai se impor de toda forma, a eleição de 2020 para prefeituras teve outra configuração. Então, não necessariamente a polarização nacional mas não teve se aquela impõe polarização pesada. Sobre a polarização... Foi diferente. Mas não necessariamente uma coisa... Em 2020, Lula estava preso, se eu não me engano. As questões locais, por exemplo, a situação da Cracolândia pode ser preponderante. Tem várias questões locais que podem falar mais alto do que quem apoia quem nacionalmente. Isso a gente está falando do bolsonarismo, né? Você acha que o bolsonarismo está com essa força na cidade de São Paulo? Não, o Bolsonaro... Se você está falando que o Ricardo Salles tem chances de vencer... O Ricardo Salles, se não me engano, foi o terceiro deputado federal mais votado do São Paulo. Bolsonaro perdeu na capital. Entendeu? Sim, mas só que nas eleições, mas isso na corrida lá de eleição presidencial. Tem um Agora detalhe. A gente está falando de 2024. Ele acabou de falar que ele tem chance, sim, de vencer a eleição municipal em São Paulo no ano que vem. Bruno, então você está falando que o bolsonarismo está com força total na cidade de São Paulo. Eu entendo que o bolsonarismo é uma força política real e concreta, né? No mundo todo, né? No mundo todo, no Brasil todo. No Brasil todo. Mas por isso que eu estou questionando esse recorte geográfico na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, tradicionalmente, é mais progressista, é mais ligada a partido de esquerda, tanto é que a Erundina foi eleita prefeita aqui, a Marta Suplicy foi eleita prefeita aqui, o Haddad foi eleito prefeito aqui, ou seja, é uma prefeitura que deu possibilidades para vários partidos de esquerda e políticos de esquerda ganharem as eleições, né? Então, nesse aspecto, claro que o Salles teria uma eleição difícil, né, em São Paulo, né? Mas não dá para você menosprezar, né, a força do bolsonarismo em São Paulo. E a eleição, como só para terminar, o Lula ganhou as eleições do ano passado aqui, mas foi parelha.
E tem um detalhe, o Salles ele foi o terceiro mais votado no estado, mas na capital ele foi o segundo. Ele foi até mais bem votado na capital do que no restante do estado, proporcionalmente falando, né? Tem esse detalhe. Bom, deixa eu trazer uma notícia.